Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Se você está vindo aqui pela primeira vez no canal do Portal Revoluta, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Bom, chegamos ao 11º episódio da segunda temporada do programa Eu Que Fiz. E o convidado deste episódio, ele nasceu em Anápolis, em Goiás, tem 50 anos e é um nome frequente no underground nacional. Eu estou falando do Charlie Curcio. O Charlie, ele é um nome frequente no underground por quê? Bom, ele começou a tocar em bandas nos anos 90, entre elas as bandas Insânia, Diarreia, Hóstia Podre, Desarme e a Stomachal Corrosion, onde ele toca até hoje. Além disso, ele pintou a capa do clássico Tortoise Way, que é da banda Nefastos, né? Editou zines como a revista Merda, Crazy Invasion e Lacrudilho, esse de divulgação do idioma Esperanto. Trabalhou na Cogumelo Records em Belo Horizonte, sendo responsável pela criação do site, das mídias sociais da loja e da gravadora, né? Que são atualizadas até hoje, enfim. Ele organizou shows e excursões, e é por isso tudo que ele é um nome frequente no underground nacional. Toda essa trajetória, né, toda essa história que eu resumi, fiz o resumo do resumo do resumo, tá nesse livro aqui, ó, que o Charlie Curcio lançou no ano passado, que é Ainda, Uma Vida em um Meio. É uma biografia, né, onde ele conta como ele começou a tocar, enfim, tem a passagem dele por todas as cidades onde ele morou. E eu vou deixar, né, ele apresentar para vocês esse livro. Então fiquem agora com o 11º episódio da segunda temporada do Eu Que Fiz, com Charlie Curcio falando do livro Ainda, A Vida em um Meio. Bem, e aí, Deise, beleza? Obrigado, primeiramente, pelo interesse da entrevista e pela força, pelo apoio, pela amizade, né, de tantos anos já. Bem, sobre o meu livro, ele é uma autobiografia e conta a minha história na música, né? Desde que eu comecei a ouvir música pesada, heavy metal e tal, e depois hardcore, punk rock, chegando a grind, noise e tudo. Minha parte também com envolvimento com banda, com fanzine e organização de eventos, essas coisas todas, né? Então o livro conta bem essa parte aí, e é interessante porque tem sido parece que um reflexo de várias outras pessoas no quesito de terem vivido a mesma coisa, assim. Parece que as pessoas têm se identificado muito com isso, com o texto, né, do livro, principalmente o pessoal mais das antigas, o pessoal dos anos 80, 90, por aí, tem se identificado muito com isso. Isso tem me deixado muito satisfeito, né, porque tem gente que lê e comenta que parece que é a própria história, né? Parece que a minha autobiografia parece que é a biografia de algumas pessoas que viveram as mesmas coisas. Isso é muito interessante, porque a gente nota que as pessoas acabaram vivendo coisas muito parecidas naquela época. E isso é bem interessante para mim. Sobre inspiração, a inspiração veio mais da força do meu amigo Rômulo Pitombeira, de compilar todas essas histórias vividas durante todo esse tempo, e a inspiração veio mais dele, né, numa força muito grande, um interesse muito grande que eu compilasse todas essas histórias em um livro, fizesse essa autobiografia, e então a inspiração vai mais nisso mesmo.
eu sempre gostei de contar essas histórias malucas, né, que aconteceram comigo. Muita coisa está no livro, muita coisa também acabou não entrando por questão de espaço, para não ficar um livro muito grosso, muito maçante também. Então eu acabei escolhendo algumas coisas e eu acho que ficou interessante, assim. A inspiração vem de quando a gente começa a escrever, né? Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler também. Então, a gente começa a escrever aí não quer parar mais, né? Vai surgindo um monte de ideias, um monte de recordações e tal. Então, a inspiração veio mais disso, assim mesmo, de começar, deu o pontapé inicial, aí vamos em frente, vamos até onde der. Olha, revisitar essas histórias foi muito legal, né? Porque a gente, como eu estava falando, a gente começa a escrever, tem alguma noção do que vai escrever e vai surgindo ideias, né? Vai lembrando de coisas que não lembrava mais, coisas que a memória já tinha corroído, né? Então, de repente vai vendo que vai lembrando de algumas coisas que a gente não lembrava mais. Então foi muito legal, muito legal. Tem gente que acompanhou muitas passagens do livro, que estão no livro, e que também não lembravam de certas coisas, né, que estão ali, dessas passagens. Outros acompanharam e lembraram, relembraram quando leram o livro e tal. Então foi muito, muito interessante, bem legal mesmo, sim. Exatamente isso mesmo. O livro ele tem uma característica nos capítulos. Eu optei em colocar os capítulos, cada cidade por onde eu passei, cada cidade em que eu morei. Então começa com a cidade de Penedo, em Alagoas, e lá eu vou dizer assim, a característica principal desse capítulo é que é o meu início, quando eu tive contato, primeira vez, né, os primeiros contatos com a música, quando eu ganhei uma fita do Kiss, da minha prima que mora nos Estados Unidos hoje, a Grace, e dali em diante tudo vai desenrolando, né? Eu acho que tem pontos muito interessantes, sim, que nem quando eu fui para BH, né, que já rolava uma cena fortíssima na cidade com a Cogumelo, com as bandas todas lá, e o interessante é que eu não presenciei nada disso. Eu vivi um outro momento. Eu só fui ter contato com aquela cena muitos anos depois, morando em outros lugares, né, outras cidades. Aí eu posso destacar também o maior capítulo da história do livro, que é quando eu morei em Campina Grande, que ali foi onde orientou tudo, né? Quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a ter contato realmente com o instrumento, comecei a tirar os primeiros covers das bandas que eu ouvia, comecei a compor as primeiras músicas, a escrever as primeiras letras, participar de bandas antológicas até hoje e formar minhas próprias bandas, né? Então eu acho que em Campina Grande foi realmente assim como é que eu vou dizer assim, o grande estupim de tudo, o grande caldeirão de toda essa ebulição, né, de toda essa história. A maior parte da minha história passou em Campina Grande mesmo. Os primeiros shows, o primeiro show que eu fui, que foi o do Sepultura, da turnê de Esquizofrênia. Então, em cada cidade tem o seu ponto característico, né? E o livro termina justamente quando eu vou morar em BH, e é onde eu chego a trabalhar na Cogumelo, eu chego a conhecer duas pessoas que são icônicas no cenário metálico mundial, que é o João Eduardo e a Paty Pereira, né? Aprendi muito com eles, desenvolvi muita coisa com eles, com membros de várias bandas da cidade lá que eu conheci, pessoas que até hoje que eu tenho amizade, pessoas que ficaram amizade, como o Rodrigo, do Certo Porcos e tantos outros, né? Se eu for enumerar aqui, Lélio Gustavo, tantos outros, né, que ficaram que ficaram assim uma grande amizade, né? O Guilherme do Impurity, todos do Impurity, o Ceará do Impurity, todos do Impurity, o Ronaldo e tal. Então assim, a característica principal do livro é essa mesmo, os pontos primordiais, as histórias que aconteceram em cada cidade em que eu morei. Esses são os capítulos do livro.
Pois é, o livro conta realmente com as participações de vários amigos meus, pessoas muito importantes em toda essa minha trajetória, pessoas que acrescentaram muitos detalhes, acrescentaram suas visões, né, seus pontos de vista pessoais, de cada trecho, que às vezes até eu comento no livro e essas pessoas acabam que engendrando melhor, né? Acabam através das suas histórias, das suas experiências ali retratadas, conseguem melhorar, enriquecer aquele período. A ideia foi justamente essa, porque depois de tanto tempo a memória acaba falhando, né? Acaba pecando um pouco, e eu acho que é uma demonstração de que a gente segue na trajetória, apesar de, né, que a gente nascer e morrer sozinho e viver e batalhar praticamente sozinho, mas a gente tem vários amigos, né, que viveram e vivenciaram muitas coisas. Então a minha ideia de ter essas participações não é nenhuma novidade, vários livros já têm essa característica, mas eu achei muito interessante, até porque tem muitas histórias ali que são contadas que realmente acrescentaram muito, né? E eu pretendo, se eu continuar escrevendo, eu estou escrevendo até já a biografia da Estomacal Corrosion, da minha banda, eu pretendo seguir essa linha de contar com participações de ex-membros da banda, pessoas importantes que passaram pela banda. E nesse meu livro acontece isso também. Eu achei muito legal, muito gratificante, e eu agradeço demais a cada pessoa que participou ali. E o texto final do livro, né, que está na contracapa, é do João Eduardo, da Cogumelo. Infelizmente a editora que lançou o livro, por uma teimosia do editor e não sei mais de quem lá na editora, eles não quiseram colocar o nome Cogumelo Records. Eu insisti que deveria colocar, eles não quiseram colocar, como se o livro fosse deles, né? O livro era meu e foi pago para que eles fizessem o livro do jeito que eu queria, mas eles acabaram absorvendo o livro como deles, e isso acho que não ficou meio vago, né? Porque muitas pessoas podem saber quem é João Eduardo, mas a referência de dizer que o João Eduardo é o da Cogumelo Records já limitaria isso, né? Esse texto é do João Eduardo da Cogumelo, mas como eu disse, por insistência, né? Por teimosia, uma teimosia sem sentido nenhum do pessoal da editora, eles acabaram não colocando o nome da gravadora. Acho que questão de direito autoral e tudo, mas isso não vem ao caso. Se eu estava dizendo para colocar, era para ter colocado. Eu acho que foi um vacilo da editora isso aí, essa teimosia. Sinto muito. Bem, na verdade eu convidei muita gente para escrever textos. Convidei vários amigos. Infelizmente nem todos aceitaram. Mas os que aceitaram fizeram textos maravilhosos que, como eu já disse, enriqueceram muito a história. Infelizmente tem gente que, não sei, parece que é muito ocupado, né, para dedicar alguns minutos, um tempinho para uma pessoa, para um velho amigo, para uma pessoa que sempre teve uma grande amizade. Mas quem escreveu está de bom grado e enriqueceu bastante a história, e só espero que as pessoas que não participaram, né, que não quiseram participar, abram um pouco os olhos, porque a vida passa, né? A gente deixa as amizades, né? E as pessoas que eu convidei são meus amigos até hoje, são pessoas que eu tenho contato até hoje. E seria muito interessante ter o ponto de vista de cada pessoa dessa que eu convidei também, além das que estão lá, as outras que eu convidei que não quiseram participar, infelizmente. Então, todos os textos que estão ali, nos textos complementares dos meus amigos, são muito interessantes, muito interessantes. Mas se eu tiver que destacar algum, eu acho que o do Tássio, baterista do Nefastos, foi muito interessante, porque é muito completo, né? Que nem eu brinquei com ele depois. Eu falei, pô, você escreveu uma autobiografia dentro da minha autobiografia, né? Mas o Tássio é um grande amigo, um grande irmão, sabe? Ele sabe que ele tinha essa liberdade comigo de escrever o tanto que ele quisesse, tanto é que todos, eu falei, olha, pode escrever à vontade, não se prenda, fique livre,
E o que eu destaco nesse texto do Tárcio é porque ele nem sabia o que eu estava escrevendo, né? Ele não tinha contato com o meu texto do livro. E ele escreveu coisas que são bem paralelas ao que eu vivi, ao que está escrito no que eu escrevi no meu livro. Então, por isso que eu falo que parece uma autobiografia dentro de uma autobiografia, mas ele demonstra ali que a gente viveu coisas muito parecidas, aquele lance de ir para as lojas, aquele lance dos fanzines, né, das fitas, das gravações das fitas cassetes, correspondências e tal. Então, assim, eu achei um texto muito parecido com o meu texto, né? E outros complementos lá também interessantes é o do Pablo, né? Que fala do início da nossa trajetória na banda Diarreia, do Ricardo também, que fala de todo aquele burburinho, aquele início do cenário lá em Campina Grande, na praça, as tretas entre as bandas metal, a galera metal com o pessoal do bicicross, o pessoal de outros movimentos lá, que tinha aquela rixa mesmo antigamente, né? Mas todos os textos são muito interessantes, né? Contar com textos de pessoas que nem do meu irmão mesmo, que chegou a tocar comigo, do Rodrigo, do Certo Porcos, e muito interessante, assim. O que eu falei, né? O que eu destaco pela grande semelhança da história do Tárcio mesmo. Olha, quanto tempo demorou? Eu acho que uns 2 anos ou 3 anos, não sei, desde quando o Rômulo começou a me cobrar essa história, desde quando ele teve essa ideia, né, de fazer essa minha autobiografia, até o complemento, né, até eu finalizar com todos os textos complementares dos amigos e toda a parte da revisão catastrófica que foi por parte da editora e toda a celeuma dentro das teimosias e dentro das revisões que a editora se propõe a fazer e que, sinceramente, eu não vi aquilo ali como revisão, porque cada vez que ia e eles mandavam revisar o que estava pior, eles criavam erros assim, absurdos no texto, dividia a frase e criava parágrafo com início minúsculo, não sei o que aconteceu realmente nessa parte, mas se não fosse tanto problema com a própria editora, eu acho que o livro teria saído antes, pelo menos uns 2 meses antes ou mais, 2 ou 3 meses antes, e teria saído talvez até melhor, sabe, questão de texto, questão de revisão, realmente teria saído, eu acredito que melhor. Mas o tempo total foi mais ou menos isso aí mesmo, uns 3 anos, desde quando eu comecei a escrever e até a finalização, porque a gente tem uma vida pessoal, né? Eu não sou escritor, eu trabalho, né? Eu tenho minha vida pessoal, eu não sou um cara que ganha a vida escrevendo livro, muito pelo contrário, né? Quem escreve livro que nem eu, né, que escreveu um livro, só sabe muito bem que mais gasta dinheiro do que ganha, né? Então é mais sei lá, um expurgo mesmo, né, de lançar esse livro e sem interesse de nada, mas vale a pena, é bem interessante, assim, é uma realização, eu acho. Alguma curiosidade sobre o processo de criação, talvez seja a demora, né, e a dificuldade para ter uma sequência na escrita. Eu tive vários problemas pessoais desde que eu comecei a escrever até o final, e isso atrapalhou muito, tanto que quando eu parei realmente para escrever o livro, realmente eu tive um tempo, né, fiquei com uma mentalidade mais leve e melhor para me dedicar ao livro, que eu fui ler o que eu havia escrito, o que já estava
pronto, né, até onde já estava pronto, olha, sinceramente estava um lixo, estava horrível, estava muito ruim, estava muito mal escrito, porque foi escrito numa época em que realmente não estava focado na escrita, né, focado em escrever o livro. Então realmente estava muito ruim, eu tive que praticamente reescrever tudo. Claro, aproveitei muita coisa, mas tava, tipo assim, eu tive que ler tudo e ir arrumando e tal. Então eu acho que a única curiosidade que eu tenho para contar é mais sobre isso, assim, os espaços que eu passei desde que eu iniciei a escrita até a finalização. E também o processo junto à editora, que é que nem eu falo, né? Eles não quero parecer que estou falando mal, mas eu acho que eles viajaram um pouco, né? Saíram um pouco do senso nesse meu livro aí. Aconteceram umas coisas assim meio absurdas que eu até hoje não consegui entender. Não sei se essa é a forma de trabalhar deles, mas eu fiquei um pouco insatisfeito em algum momento. Mas o livro está aí e está legal e esse é o que vale, né? Então, eu tenho um costume de fazer as artes da minha banda e dos fanzines, das coisas que eu já fiz, muito simples, muito direta. A arte do livro é muito direta, a capa também é muito direta, não tem nada demais, é só o título, o autor e uma foto em que eu estou tocando guitarra, mas eu estou de costa, né, uma foto até meio embaçada. A ideia era essa mesmo, que colocar uma foto estourada mesmo, quadriculada, de baixa resolução, até porque conta a história de um personagem, né, sei lá, de uma pessoa do meio underground, que não faz parte do mainstream de forma nenhuma, e não é porque também é do underground que tem que ser mal feito, lógico que não. O livro foi feito com carinho, foi feito com a melhor intenção possível e procurando a melhor qualidade possível. Mas a temática underground está no livro, na sua história, na sua arte, a arte direta, preto no branco, sem cor, sem muita firula, sem muita alegoria demais, né? Eu só sinto não ter podido colocar mais imagens por causa do prazo que a editora acabou colocando, né, por questão de preço, questão de valores e tal. Eles começaram a estipular prazos em que eu tinha que correr para escrever. Acabou que alguns detalhes do livro passaram batidos e algumas imagens que eu gostaria de ter colocado eu acabei não tendo tempo para escanear, para dar uma qualidade boa e até para jogar no livro. Eu gostaria de ter descarregado, né, mais imagens no meu arquivo, mais fotos, mais coisas, mas serve de um bom resumo, eu acho. Acho que serve de um bom resumo. Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de escrever também. Desde que eu comecei a fazer fanzine, eu comecei a ler muito, que eu lia as revistas, né, para pegar as informações, lia um monte de coisa e tal. E para passar até livro também foi um salto, foi muito rápido. O primeiro livro que eu li, se eu não me engano, foi O Exorcista. Foi um livro que alguém deixou no muro da casa onde eu morava, lá em Campina Grande. Eu não lembro de outro livro que eu tenha lido antes desse, O Exorcista. Depois eu acho que eu li uma biografia da Janis Joplin. E aí veio, né, um monte. Mas o início com a literatura foi com os fanzines, e o primeiro livro eu tenho quase certeza, 99% de certeza, que foi O Exorcista. Eu não tenho livro de cabeceira. Não tenho. Eu leio um monte de coisa. Eu gosto de livro de biografia de banda, de músicos e tal. Atualmente, nesse período que eu estou escrevendo essa entrevista, eu estou começando a ler o livro do Kosos,
feito pelo Maurício Minho, um grande camarada, um cara sensacional, muita gente boa, e que fez um trabalho espetacular no livro do Cossos, né? Quem não tem, olha, não sabe o que está perdendo, porque o trabalho do Maurício realmente ficou esplendoroso, assim, muito bom, muito rico de informação, rico de fotos, e tem fotos de uma pessoa muito querida, minha Daisy Aguiar, tem fotos dela lá, e mas assim, dizer que eu tenho um livro de cabeceira, não, às vezes um gibi, às vezes outros livros também. Gosto muito daquela temática meio nonsense e ao mesmo tempo tão realista, né, do JJ Benítez, mas não tem um livro assim exatamente de cabeceira, esse sempre está aqui, isso comigo não tem não. Não tem um livro exatamente que eu não tenha conseguido terminar de ler, mas faz um tempo que eu estou tentando reler Operação Cavalo de Troia 1. Eu já li há muito tempo atrás e faz um bom tempo que eu estou tentando reler e não consigo. E eu gostaria de ler todos, né? Mas, caramba, se eu não consigo ler nem o primeiro, como é que eu vou ler os outros, né? Mas eu acho que esse calo que eu tenho é sobre esses livros do Benítez mesmo. Um Enviado, né? Astronautas de Avé, esses aí eu gostaria de reler e não estou tendo tempo para me dedicar a essa leitura aí, infelizmente. Em contrapartida, eu vou conseguindo ler outros livros, né? De outros autores, até autores bem undergrounds, que tem sido muito interessante. Bem, indicar um autor eu já indiquei, o Maurício Minho, com o livro do Cossos, e que está até aqui. Esse aqui, grande livro. Mas eu posso indicar também o livro do Nelson dos Santos, que era da Hotness, né, que agora tem a Black Records. É a história do Nelson, do New York Against the Beelzebub. Ele passa também pela Hotness. É um livro muito legal, muito divertido. Quem conhece o Nelson, eu que sou amigo do Nelson há sei quantos anos, acho que há 500 mil anos, parece que eu estou conversando com o Nelson, né? Ele escreve de uma maneira, parece que eu estou trocando ideia com o cara, né? Parece que a gente lê e parece que está escutando a voz dele. Muito, muito legal. Um livro também que eu li há um tempo atrás que eu gostei muito foi do Júnior Rossi, da banda Masher. Também um livro escrito de uma maneira como quem conhece o Rossi sabe que aquele parece que é ele que está falando, né? Bem o jeitão dele, a escrita parece bem o jeitão dele. Então, se eu tiver que indicar, hoje eu indico esse, né, o Guerreiros do Metal do Maurício, o do Nelson e também esse do Júnior Rossi, vale a pena. E vários outros que têm saído aí, né, como a história do Chuck Schuldiner, né, da Ética Torta, tantos outros aí que eles lançaram, muito interessantes, do Dio, e é muito, muito legal. Tá saindo uns livros muito, muito legais, muito, muito bacanas, assim, a qualidade muito boa, a qualidade do material independente hoje em dia está muito boa, e o pessoal tem se dedicado a fazer uns livros bons, né? Tem também o do Marcelo Batista, lá da Extreme Noise Discos, da Absurd Records, lá de São Paulo também, grande amigo meu também de longuíssima data, que lançou um livro sobre o fanzine dele, o United Forces. É um baita de um livro, aquilo ali é um catálogo, uma aula de underground mesmo, de fanzineiros, né? Aquilo ali é catálogo mesmo, assim, é uma coisa que eu acho que todo mundo que viveu underground e fez fanzine também deveria ter aquilo ali. O livro Pesado, do outro amigo meu, o Fred Gadelha, também é um baita de um livro também que conta a história do cenário underground lá de Pernambuco, mais especificamente de Recife. Então essas indicações do meio underground são as que eu lembro agora, né? Porque se for começar a tecer aqui, vai horas. E para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Deise, pelo espaço, né, pelo interesse, pela amizade, de longo tempo também. E
eu vim aqui pelo seu canal poder falar um pouco desse meu livro, que é tão despretensioso, um livro simples, mas que tem uma história que, como eu falei, né, que acaba remetendo às histórias de outras pessoas também do meio underground. Fico muito feliz pelo espaço, pela entrevista, e boa sorte aí com o canal, e qualquer coisa que precisar, estamos aqui, vamos juntos pelo underground, né? E esse foi o Charlie Curcio falando do seu livro ainda, A Vida em um Meio. Queria agradecer demais por ele ter participado, por ter me enviado o livro, tá aqui, ó. Logo, logo eu vou começar a leitura dele. E é legal demais, né, poder registrar a sua vida no livro, contar a sua trajetória, ainda mais quando envolve cultura, envolve outras pessoas, outras cidades e costumes. Enfim, é super bacana poder fazer esse registro e eu fico muito feliz e parabenizo o Charlie Curcio por isso. Bom, se você se interessou pelo livro dele, eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo o link para poder entrar em contato com ele e adquirir o seu exemplar, tá bom? Bom, então vamos lá, a indicação de livro desse episódio. E nesse episódio eu decidi falar desse livro aqui, ó. Reportagens do Joe Sacco. O Joe Sacco, ele é um correspondente de guerra, né? E ele mora nos Estados Unidos, né, atualmente. E ele faz cobertura de guerras, né, ao redor do planeta, né? E acho legal que ele utiliza os quadrinhos para poder falar sobre a guerra, né? É um jornalismo através de histórias em quadrinhos, né? Esse livro aqui é diferente, né, de ver um fotojornalista falando, né, presenciando as guerras e congelando em um frame uma história, né, de uma guerra, de um conflito, porque Joe Sacco ele acaba se colocando dentro do conflito, né, pela proximidade que ele tem de tudo e transforma isso nas HQs, né. Nesse livro aqui ele escolheu algumas reportagens que saíram em revistas francesas, enfim, em algumas revistas ao redor do mundo. E, bom, nesse livro aqui tem o julgamento da Guerra dos Balcãs, que foi em Haia, né? Então é o primeiro capítulo, né? Na verdade, a primeira história contada nesse livro é do julgamento de guerra, né? Tem também relatos sobre territórios palestinos, sobre os imigrantes africanos e também o retrato da pobreza na Índia. Então, assim, ele através do desenho, né, ele vai apresentando, né, com o testemunho ocular da história, ele mostra como que as pessoas lidam com as guerras, né? Na parte de imigrações, ele chama de Os Indesejáveis, né? Ele coloca esse título aqui. E bem forte o relato, né? E diferentemente do que possa se pensar, o jornalismo pode ser feito através de quadrinhos, sim. E ele faz isso com maestria. Ele não tem só esse livro, tem outros livros, né? Outras publicações. Esse livro aqui saiu pela... Ele tem a tradução do Érico Assis, né? E ele saiu pelo Quadrinhos na Companhia, que é um selo da Companhia das Letras, né? Saiu aqui no Brasil pela Companhia das Letras, né? Ele conseguiu levar, como eu já disse, o jornalismo a um outro patamar, né? Quando ele utiliza os quadrinhos, né? E tem como você entender um pouco mais, né, nos diálogos que ele coloca e na percepção que ele tem dos fatos históricos, ele coloca a gente para refletir, né, sobre essas guerras que são contemporâneas, né, são guerras e atritos do século XX e do século XXI. Então fica aqui minha dica do Joe Sacco,
com o livro Reportagens, que eu acho sensacional, incrível, e uma outra forma de consumir informação, ler, né, e se emocionar com o que ele traz pra gente de suas vivências como correspondente de guerra. Então é isso, gostaria de agradecer demais a todo mundo que tem assistido aos programas, que tem compartilhado nas redes aí o conteúdo do Portal Revoluta e do programa que fiz. Como eu sempre digo, só arte salva. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau!